início do Nordestão, me lembro como se fosse hoje, foi quando o Edinho esteve lá em Recife, numa reunião geral, e compartilhando conosco a carga que Deus colocou no coração dele de reunir todos os pastores e os jovens do Nordeste. E aí ele pediu para assim, convocar alguns irmãos solteiros mais maduros para representar o Estado, né? E desses irmãos nos reunimos na casa dele de 3 em 3 meses, orando pelo Retiro Nordestão. E aí foi quando foi Recife, a própria Paraíba, os irmãos de João Pessoa e o pessoal de Maceió e Aracaju. E ali começou tudo, a gente começou a se reunir. Lembro-me como se fosse hoje, a gente orando na casa de Edinho, né, compartilhando de como deveria ser o primeiro Nordestão. E foi muito bom. Nesse grupo estávamos, lembro bem, o Felipe Fragoso, a Patrícia também, né? E assim, foram momentos muito ricos. Estava o Luciano lá de Campina Grande e Deus foi gerando uma carga tremenda nas nossas vidas. E acredito que foi tão de Deus que o retiro permanece até hoje, né? E porque a gente sabe que as coisas de Deus não passam, elas permanecem. E aí a gente vê, e hoje é uma alegria ver o Nordestão fazendo 10 anos, né, de existência, e que repercussão teve. Eu acho que não tínhamos noção de como estaria o Nordestão há 10 anos, né? E é muita alegria ver hoje os irmãos perseverando e dando continuidade naquilo que Deus quer. O primeiro retiro do Nordestão foi, acredito, em 2005, em Alhandra, né? A estrutura assim melhorou bastante. Era uma estrutura boa também, muito verde, mas assim, lembro-me com os quartos muito grandes, né? Onde se reunia todas as meninas, mas assim, foi muito cheio de Deus, né, na época. Mas ver assim, irmãos reunidos de vários estados e também, sem ser até do Nordeste, acho que a gente teve a primeira visita de Porto Alegre e em 2006 a gente teve Porto Alegre e Castanhal. Foi quando Maria, uma irmã de Castanhal, veio e aí a coisa começou a se expandir, né? E aí foi muito bom, a estrutura foi muito boa, sempre muito de Deus. Lembro-me que em 2006 a gente comemorou a Copa, né? Todo mundo foi de verde e amarelo, né? Então assim, foi tremendo. E aí depois vieram os outros, e aí foi para Natal e depois Campina Grande e depois a gente veio para cá por Colibres, né? Eu e Patrícia, a gente estava à frente desse encontro, desse retiro, e no nosso coração estava aquele sentimento de fazer um retiro, proporcionar um retiro feito de jovens para jovens, né? E começou em 2005, foi o primeiro retiro, né? Com a participação de alguns irmãos, a maioria de Campina Grande, João Pessoa, alguns de Natal, Recife, e foi cada ano, os pastores se envolveram e foi muito bom. São 10 anos e realmente assim, houve muita restauração, houve muitos jovens se aproximaram do Senhor, né? Houve um intercâmbio entre essas cidades, entre os irmãos que congregavam nessas cidades como João Pessoa, Natal, Recife, Campina Grande. E esse foi mais o objetivo no início, de gerar essa comunhão, essa proximidade dos jovens e das igrejas, né? Dessas cidades, dessa região daqui mais em cima do Nordeste, né? As mudanças que houve na logística do Nordestão, na estrutura do Nordestão, é que o primeiro, a idealização era de que jovens fizessem o retiro para jovens. E a partir daí, então, assim, entrou toda a liderança das localidades junto, né, do retiro, como Natal, Recife, Campina Grande, João Pessoa, e começou a partir daí essa liderança em conjunto, né, a idealizar o Nordestão como um evento único, não só um evento da Paraíba, que a princípio seria assim, né,
a princípio o nome não era nem Nordestão, né? Paraíba. Era Retiro na Paraíba. E depois disso eles foi unificado e houve essa mudança. Não foi mais um retiro só da Paraíba, passou a ser um retiro do Nordeste, principalmente dessa parte mais acima, que é Natal, Paraíba, Rio Grande do Norte no caso, né? Paraíba, Pernambuco, né? Já que o pessoal de Salvador tinha ali a Cuípe. Davi, eu sou bem suspeita porque, apesar de ser uma solteira que viaja muito, então eu sempre fiz muita propaganda do Nordestão, né? Então, Castanhal é fruto dessa propaganda, então, não somente minha, mas da Maria, que veio em 2005. Brasília está aqui hoje, porque eu também fiz muita propaganda em 2010 lá. E eu recomendo porque eu vejo um renovo de Deus na vida dos jovens, na vida de todos que participam aqui. Eu vejo um marco de Deus na vida de cada pessoa que vem, transformação, momentos de encontro com Deus. Então, assim, eu sempre recomendo porque é uma marca. Foi onde eu cresci também. Fui curada demais em certos nordestão. Teve uma época minha que eu estava muito triste. O Senhor transformou a minha história. Então, pelo meu próprio testemunho, eu recomendo sempre aos jovens a estarem no Nordestão. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Nordestão, né, eu tinha alguns objetivos, né? E meu objetivo maior era encontrar uma pessoa para me observar, né? Aí eu fiquei frustrada, porque não era isso que Deus tinha para mim, né? E aí eu passei a vir o outro Nordestão, né? E aí, no segundo Nordestão, no terceiro Nordestão, eu vi assim o Senhor me mostrando coisas muito mais importantes, né? E aí o meu coração foi se abrindo, né? E essa parte assim, espiritual, ela foi tomando conta do meu coração, fui amadurecendo, né? Então eu vi que o Senhor tinha coisas muito mais importantes nesse retiro para mim, que é uma observação, né? E aqui eu estou com uma foto bem gostosa, eu queria matar as saudades, né? E lembrar para vocês, olha aqui que coisa linda, esse foi o segundo Nordestão, o segundo foi o terceiro. Foi no ano passado, né, em 2014, aqui também conta, e eu, recém-convertido, foi meu primeiro retiro numa proporção maior, assim, de pessoas de outras localidades, e o que me marcou mesmo, assim, tive uma experiência marcante com o Senhor também, de me derramar no Senhor, mas o que mais me marcou foi eu poder conhecer de pessoas de outros locais, pessoas que deram testemunhos lá na frente, e poder ver como o Senhor tem feito em outras regiões. Eu acho que isso somou muito, principalmente porque no começo da caminhada, que ainda estou, mas assim, foi bastante válido para mim poder somar um pouquinho do que eu vi em alguns irmãos de outros locais e como o Senhor tem feito em outras regiões. Bom, a minha impressão aqui pro Nordestão é a melhor que existe. Porque eu já fui a vários retiros da minha vida e esse aqui é o primeiro que eu mais gostei. Estar junto com os irmãos, conhecer pessoas novas, fazer amizades e principalmente ter um tempo individual com o Senhor, através das ministrações com os pastores lá na frente, com os irmãos que estão lá na frente sendo usados pelo Senhor para tocar nosso coração, para nos ensinar mais do que o Senhor tem para cada um de nós. A gente tem discutido sobre várias temáticas e assim, o que me marcou até agora foi essa gentileza do Senhor para conosco em relação à escolha, né? Então temos muitas escolhas a fazer e aqui a gente tem recebido de Deus assim a opção de escolhê-lo, né? Porque Ele já nos escolheu. Então aconteceram muitas coisas até chegar nesse lugar e aqui eu pude comprovar que eu escolhi a melhor parte, que foi estar com o Senhor, e tenho sido muito abençoado pela vida dos irmãos, pela vida do presbitério aqui, pela vida dos pastores, e em essencial recebendo essa bênção de Deus sobre a minha vida. Comprovei que realmente escolher a Deus é algo de fato muito bom. Bom, deixa Davi, antes de eu responder a pergunta, fazer uma confissão de orgulho santo, por esses 10 anos do Nordestão, que alegra muito o nosso coração.
por ver o que Deus tem feito na vida dos jovens ao longo desses anos e nos sentir assim como parte, como pais que somos desse tempo, desse retiro. Isso alegra muito o nosso coração. E hoje nós estamos assim muito felizes por ver o que Deus tem feito na vida dos jovens e fez ao longo desses anos. E cada retiro que foi tão único, tão precioso e especial. Esse de Natal que você está falando foi muito interessante, porque foi logo lá no início, os primeiros retiros, e nós reuníamos num colégio e de repente tivemos uma surpresa de termos mais de 300 jovens naquele retiro. Vários ônibus chegando de todos os lugares. E a estrutura não era muito favorável, era uma escola. E foi muito interessante primeiro essa surpresa e depois o que fazer com todo esse povo, como hospedar esse povo todo. E eu lembro que apesar das dificuldades, nós hospedamos a todos ali, muito mais como família, muito mais na comunhão, na compreensão de cada jovem que chegou ali. Lembro dos rapazes dormindo nas escadas do ginásio, lembro as salas lotadas de jovens, lembro que na hora das refeições eram muitas pessoas para serem servidas, a cozinha muito pequena, e todas essas dificuldades que houveram ali, inclusive um dilúvio que aconteceu, se não me falha a memória, na primeira noite da chegada do pessoal, caiu uma chuva muito grande, começou a invadir vários locais, inclusive o próprio ginásio, e a forma como aquilo aconteceu não impediu a comunhão, a unidade, o estar juntos, passando rodo, puxando, limpando, e no final nós fomos muito marcados naquele retiro por ter recebido o Nordestão ali na nossa casa e por ter visto todo o amor daqueles jovens e por ter no final visto o fruto de todo aquele tempo, os relacionamentos, as amizades, tudo que surgiu a partir dali e como aquele evento, naquele local, cooperou muito para construir a história do Nordestão. Então foi algo que na hora foi muito engraçado, foi muito interessante, porque nos surpreendeu por ter sido uma coisa tão intensa, mas no final cooperou muito para a construção desse evento que tem sido muito edificante para a minha vida, para a vida dos pastores do Miolo e com certeza para a vida de todos os jovens. Nos alegramos, parabéns Nordestão, que o Senhor continue acrescentando cada ano nesse encontro, em nome de Jesus. Nós estamos nesse projeto desde 2005, quando Edinho nos convidou para participar, juntamente com Pedro Paulo. E começamos ali em Alhandra, depois fomos para Natal, de Natal, Campina Grande e atualmente aqui no Paraíso dos Colibris, já completamos 10 anos. Né? O mais legal desse período todo foi as conquistas de amizade, fortalecimento de comunhão, os nossos relacionamentos que se ampliaram, muitas outras cidades vieram a participar. Esse projeto começou como uma tentativa de imitar ali o que acontecia em Acuípe, mas nós avançamos e terminou se tornando um relacionamento realmente entre regiões. E hoje nosso encontro é precedido por um retiro de pastores com família. Então a importância disso é tremenda, porque nossos filhos estão crescendo em relacionamento e temos visto o avanço da intimidade e comunhão dos irmãos nessas localidades. Esse retiro nordestão, o marco dele é exatamente esse desenvolvimento, esse avanço na comunhão entre as localidades. E a valorização dos relacionamentos dos pastores, que foi potencializada exatamente por causa do Nordestão. Então, nossa alegria é de participar dessa história. Minha primeira vez no Nordestão foi no ano passado, aqui também, né, encontro. Peraí. Esse avião aí, meu amigo. O mais importante foi que o Senhor... E foi isso que ele levou. Então, porque Deus vai ver um avião. Qualquer coisa a gente grava uma parte. Vai, fala aí alguma coisa. Tá gravando aí? Não, o Retiro Nordestão é um retiro muito importante, a nossa formação como discípulo. E os caras estão rindo de mim, mas eu acho que isso é importante também para a formação do nosso caráter, aprender a ser uma vítima da zoeira. É muito importante. Cada um é cada um e o mundo é dos espertos. Vai. Vamos
Vai, 1, 2, 3 e... Aí eu falo o quê? Léo, como é que foi a sua participação no Nordestão? No que o retiro é importante para a sua vida espiritual? Não precisa ser tão sério não, vai ser bem jovem. Muita coisa. E aí, Carlsberg, beleza? Dá um tapa desse aí de novo, pra fazer. Valeu, velho. Tem que botar um filtro, viu, Thomas? Entre um e outro. Filtro de cor ou de alguma coisa assim. Porque vai ter uma diferenciação de cores. Eu pego qual... Era só o ISO mesmo, velho. Esqueci de coisa mais simples, tá ligado? Pra mudar a luz do ISO.